Hello, my friends. How are you? This is your teacher Leandro e hoje vamos continuar nossas aulas sobre a terceira pessoa do singular, alright? Então, até agora nós vimos estas pessoas aqui, né? Recapitulando: I, eu, you, você, we, nós, you, vocês e they, eles ou elas, right? E a gente viu o seguinte: conjugação disso é uma beleza, né? I drink, you drink, we drink, you drink, they drink, né? A coisa não é complexa igual no português, né? Que você fala, eu bebo, tu bebes, né? Ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem, né? Português é um pouquinho difícil nessa parte, né? Vocês viram, mesma coisa, tem um exemplo com speak aqui, né? Que é a mesma coisa, tá? Só que nós vimos aqui 5 pessoas, right? Tá faltando mais 3 para a gente completar o nosso arsenal do inglês aqui. Olha só, chegou esses caras aqui, né? Que a gente viu na aula passada, right? Então, temos o he, que é ele, she, ela, e it, ele, ela, neutro, right? Para os mais antigos, né, a gente faz aquela brincadeira, né? He, man, she, her, right? Vou tentar mostrar a figura deles para vocês, os novinhos, né? Porque se lembrar de he, man e de she, her, já sabe que é ele e ela, right? E a gente fez algumas frases com algumas conjugações, né? He drinks, she drinks, it drinks, né? He speaks, she speaks, it speaks, certo? A gente viu que a gente adiciona um som de S, right? Mas que esse S não é plural, ok? Vamos ver isso mais, right? Então, completamos nossas pessoas com essa pequena diferença, tá? Os nossos 3 amigos aqui, o he, she, it, nossos 3 mosqueteiros, eles têm uma conjugação, alright? Então, na escola, a gente aprende assim, ó. Olha que legal. Deixa eu diminuir minha picture aqui. Então, fica assim, né? I, you, he, she, it, we, you e they, right? E quando a gente vai conjugar, olha só que legal, né? Só esses 3 caras mudam, alright? Só eles 3, ok? Então, lembre-se, tudo que eu vou falar agora só vale para os 3 mosqueteiros. He, she, it, ok? Os outros continuam iguais até esse ponto que a gente estudou, beleza? Right. Então, beleza, teacher. Ah, é só adicionar S e tá conjugado. Tem uns detalhes, né? Vamos aprofundar mais? Beleza, então let me change screens here. Right. Então, olha só o que acontece, galera. Vamos lá. A terceira pessoa do singular, né? A terceira pessoa do singular. Então, olha só. A terceira pessoa do singular nada mais é do que os pronomes he, she e it. Ele, ela e ele, ela neutro, tá? E nós precisamos conjugar os verbos na terceira pessoa do singular no presente, tá bom? Então fica parecido com a nossa conjugação do tu no português, né? Tu bebes, tu falas, tu trabalhas, right? A regra geral que a gente estudou até esse momento é essa aqui. Você simplesmente adiciona S ao verbo, tá bom? Então tem um exemplo aqui com eu, com he, né? Com eu e com she. Perdão, com eu e com ele. Com eu e ela. Eu e ele, ela neutro, tá? Vamos ler? Olha só como é que fica. Por S, muito fácil. Repeat, please. I eat. He eats. I drink. He drinks. I like. He likes. I speak. She speaks. I love. She loves. I play. She plays. I want.
she wants. Oh, sorry. I want, it wants. I need, it needs. I sleep, it sleeps. Very good. Muito bem, conjugamos os nossos queridos verbos, right? Mas tem um pequeno detalhe, gente. Todos os idiomas têm algumas regritas, right? Beleza. E o que acontece? No nosso inglês, a gente vai ter umas exceções, ok? Belezinha, belezinha. Vou voltar aqui. Joia. Então, primeira exceção que a gente vai ver é a exceção do verbo have, tá bom? Então, o verbo have, na terceira pessoa do singular, muda para a forma has, ok? Eu não mudei o significado, continua sendo ter, gente, tá bom? Mudou só a forma, alright? Então, temos exemplo aqui, ó. I have a car, she has a car. Eu tenho um carro, ela tem um carro, tá bom? Então, nada de falar haves, tá bom? Haves não existe, ok? Para he, she, it, o have vira has, tá bom? Temos aqui essas palavrinhas, né? Palavrinhas que assopram, né? Sabe essas palavras que terminam com S, CH, SH, X e Z, né? Quando você fala elas, você acaba soprando, né? Ok, né? Para essas palavras, a gente vai adicionar ES, tá bom? O O também tá nessa turma, né? O O é meio aberto assim, né? Tá? Então, ele tá nessa turma. Por quê, gente? Porque se eu falar o seguinte, ó. Tá lá, verbo beijar, certo? Se eu falar he kisses, né? Não tem como, olha só, né? Se eu só adicionar o S, eu não consigo falar a palavra. Já pensou? I kiss, he kisses. Não dá, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar ES, alright? Então, vai ficar he kisses, né? Deixa eu mudar aqui, deixa eu deixar mais bonitinho. Então, he kisses, right? Então, para essas palavras que terminam com som de assopro, vai ser inevitável. Você vai ter que falar esse ES mesmo, tá bom? E você só tá escrevendo o que você tá falando, beleza? Então, vamos lá, ó, os exemplos, né? I kiss, he kisses. Eu beijo, ele beija. I teach, he teaches. Eu ensino, ele ensina. I mix, she mixes. Eu misturo, ela mistura. I finish, she finishes. Eu termino, ela termina. I watch, it watches. Eu assisto ou vigio, ele, ela assiste ou vigia. I go, it goes. Eu vou, ele, ela vai. Alright? Então, bastante atenção, se você se confundir, é só você falar a palavra, né? Se você não conseguir falar só com S, é porque vai ES, right? Muito bem, muito bem. O terceiro caso, não menos importante, uma regrinha aqui de escrita, tá? Se o verbo terminar em uma sequência de consoante mais Y, tá? Eu vou retirar o Y e colocar IES, tá bom? Regrinha de escrita, igual aquela, né? M antes de P e B. Regrinha de escrita, tá bom? Então, por exemplo, study, right? Termina com D e Y. Então, o que eu faço? Tiro o Y, coloco IES, tá? Então, I study, he studies. Eu estudo, ele estuda. I cry, she cries. Eu choro, ela chora. I try, it tries. Eu tento, ele, ela tenta. Ok? Então, essas são as regrinhas, tá bom? Qualquer dúvida, just ask me, ok? Beleza. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse carinha aqui, right? O pronome impessoal it, ok? Pronome impessoal it, né? Vocês viram que para eles é he, she, it, né? Não é só ele e ela, né? Então, o que acontece, gente? Em inglês, existe apenas um pronome impessoal
que é o it, né? Que significa ele e ela, mas não ele ou ela no sentido de pessoas, tá? Quem viu it, a coisa, sabe que a coisa não é uma pessoa, right? Ele é um pronome neutro que serve para animais, coisas, lugares ou simplesmente para preencher um espaço no qual um sujeito é necessário. Porque, igual eu ensinei para vocês, o inglês ele precisa de um sujeito, tá bom? Não dá para eu falar simplesmente drink water querendo falar bebo água. Não dá certo. Se eu falar só drink water, eu tô falando beba água, tá bom? Então, sempre precisa de um sujeito, né? Quando qualquer sujeito é necessário, entra o it. Beleza? Olha os exemplos aqui, né? The lion eats very much. It eats meat. Então, o leão come muito. Ele, que é um animal, come carne. I like my car. I drive it every day. Eu gosto do meu carro. É my new car. I like my new car. I drive it every day. Eu gosto do meu novo carro. Eu dirijo ele, coisa, todo dia, right? Próxima. Morato has schools, but it needs universities. Beleza, então Morato tem escolas, mas ela, cidade, precisa de universidades, né? Outros exemplos aqui, ó. It rains very much here, né? Chove muito aqui. Precisa de um sujeito, né? Mesmo que esse sujeito seja apenas um fenômeno natural, né? It seems a good idea, né? Parece uma boa ideia. Também é necessário um sujeito, tá bom? Uma coisa que eu queria enfatizar antes da gente terminar é o seguinte. O plural they, eles e elas serve para tudo, tá? Para pessoas, coisas e animais, ok? Então, eu tenho um leão, right? Um leão. Eu quero falar desse leão sem falar um nome leão, né? Sem falar a palavra leão. Eu quero falar que ele, o leão, bebe água, certo? Então eu vou falar assim: It drinks water, certo? It drinks water, tá? Muito bem. Agora, o que acontece? Vamos supor que eu tenha 5 leões. 5 leões, right? Será que eu vou falar a mesma coisa? It drinks water? Não, gente, eu não vou falar. Por quê? Porque o impessoal it é só no singular, só para um, tá bom? Então, se são 5 leões, eu vou falar o seguinte: They drink water. Eu vou usar o eles como se fosse eles pessoas, tá bom? Então, cuidado aí, principalmente quem faz prova, né? Quem vai fazer Enem, tá bom? Beleza, people? Foi isso, então. Thank you very much. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? E bye bye.